Mais um vídeo sobre Work and Travel aqui no canal, que é um assunto que eu nunca canso de falar e que vocês nunca cansam de ouvir. E se cansarem, por favor, me avisem. Tem mais de 60 vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mitos que tanto se falam a respeito do Work and Travel. O primeiro mito que muita gente acha é que só tem vaga na neve. Isso não é verdade. No começo podia até ser, mas com o crescimento do programa, várias outras vagas surgiram. E tem vagas no Havaí, tem vagas em Miami, tem vagas no Arizona. E a qualquer momento pode aparecer uma vaga em um outro estado sem neve, ou uma pessoa que pode procurar até o emprego dela sozinha através da modalidade independent, onde você vai atrás do seu emprego e depois leva para agência. Também pode encontrar uma vaga num lugar que não tem neve. O segundo mito é que só dá pra fazer no inverno. Esse mito é verdade, porque apesar de não precisar ser só na neve, será sempre durante o inverno nos Estados Unidos. Começa em novembro, muita gente viaja em dezembro, ele pode ir até fevereiro e março, que é o período realmente mais frio do hemisfério norte. No Arizona, no Havaí, também será inverno, mas é um inverno mais parecido com o do Brasil, com temperaturas bem mais quentes, não chega a temperaturas negativas, não neva, dá pra sair na rua como a gente sai aqui no Brasil no inverno, talvez até mais quente, inclusive, dependendo do dia, claro, mas então este mito é verdade, sempre será na estação do inverno. O terceiro mito é que só tem vagas em lugares isolados. Tem várias vagas que não são em lugares tão isolados assim. E quando a gente fala sobre vagas isoladas, tem alguma coisa que a gente precisa analisar. Existem vagas que são isoladas, porque você vai, por exemplo, trabalhar dentro de um resort que fica a 20 minutos de carro da próxima cidadezinha, do próximo centrinho, e aí você não tem transporte, por exemplo, não tem transporte público, você não tem um carro, você não tem como ir para esse centrinho de forma fácil, e aí não tem muita coisa para fazer a pé, e você ficar realmente recluso ali dentro do resort, vivendo no resort, e isso realmente é isolado. Existe um outro nível de isolamento, que é, por exemplo, quando você vai para uma cidade pequena, mas é uma cidade pequena com bastante estrutura, porque aquele resort é bem grande. Por exemplo, o que aconteceu comigo em Mammoth, da onde eu ganhei essa camiseta desse mamute. Esse aqui é o mascote de Mammoth, é um mamute, é o Uli, e ele esquia. E às vezes, inclusive, você via o Uli esquiando, assim, uma pessoa vestida de mamute esquiando pela montanha, era sensacional. Em Mammoth, por exemplo, era um lugar relativamente isolado no sentido de ser longe de uma cidade grande, então era uma cidade pequena, cercada por montanhas, e, por exemplo, Los Angeles estava 5 horas, Reno, que era uma outra cidade grande, estava 3, Lake Tahoe estava 2 horas de carro, São Francisco estava 6, 7, 8 horas de carro, dependendo das condições da neve, né, porque era inverno o tempo que eu tava lá. A cidadezinha em si, de Mammoth Lakes, era uma cidade com bastante estrutura. Então tinha transporte público gratuito pra gente rodar pela cidade, tinha bastante coisa pra fazer, tinha vários mercados, tinha patinação no gelo, tinha academia, tinha vários rolês, tinha uma vilazinha deliciosa que sempre tinha uns eventos muito legais. Tava relativamente isolado, né, de grandes cidades, grandes centros, mas ali onde a gente tava era um centrinho muito gostoso, que tinha muito o que fazer. E existem vários outros resorts que são assim, então esse eu classificaria como um isolado com estrutura. Tem vagas que não são em lugares isolados. Normalmente as vagas de estação de esqui são um pouco mais isoladas, né? Porque elas têm que ser em algum lugar, assim, onde caiba uma estação de esqui, que não vai caber no meio de uma cidade grande, né? Tem outras vagas em hotéis e parques, tipo Arizona e Miami, por exemplo, que é uma cidade grande, com muita coisa pra fazer, muita facilidade de você ir pra outros lugares conhecer. E esse é o terceiro ponto dessa questão do isolamento. Muitas cidades, por exemplo, meu primeiro trabalho, que foi em Ski Butternut, em Massachusetts, ele era isolado. E não dava pra fazer nada a pé. A gente precisava do carro que o empregador dava pra gente. Sem aquele carro, não tinha o que fazer, assim, não dava nem pra fazer compra. Porém, era fácil pegar um ônibus lá que tinha 2 vezes por dia, por exemplo, pra ir pra Nova York, que ficava a 3 horas de distância. Então, é legal você também analisar quão distante esse lugar tá de grandes centros. Se viajar durante o seu work and travel for uma coisa importante pra você. Que tem gente que vai querer viajar só antes ou só depois, pra aproveitar o tempo do trabalho só pra trabalhar, esquiar, curtir o dia de folga ali dentro. E tem gente que eu sei que vai querer viajar durante o período de trabalho. Então tem que ficar de olho nessa questão do isolamento em relação a como ir para outros centros, outros lugares, o que tem para fazer por perto, se tem ônibus fácil, se tem trem às vezes, se tem alguma forma de você conhecer os arredores. Quão fácil é de conhecer os arredores? Também tem essa questão no isolamento.
E já que eu falei de viajar, o próximo mito, o quarto mito, é que só dá pra viajar no fim. Vocês já devem ter pego o spoiler, né, da última resposta que eu dei. Não é verdade, você pode viajar antes de ir pro seu trabalho. Depois, que é o mais famoso, né, o Grace Period, que você tem 30 dias de direito pra ficar nos Estados Unidos depois que o seu trabalho acaba. Durante, se você quiser muito, se você não for conseguir fazer nem antes e depois, você pode viajar durante também, organizando ali os seus dias de folga e tal. E você pode viajar antes, que é uma coisa que eu gostei de aproveitar. A primeira vez eu fiquei uma semana em Nova York, da segunda vez eu fiquei acho que 3 dias em Nova York também, mas eu fui mais cedo pro empregador porque eu queria curtir lá com os meus amigos e tal, a gente tinha um outro plano. Esse ano mesmo, antes de começar a trabalhar na Califórnia, eu fiz uma viagem de motorhome pela costa, antes de ir pro empregador. Você pode, por regra, por lei, ir pro seu trabalho até 30 dias antes dele começar. Isso está escrito no site das regulamentações do visto J1 do governo americano. Porém, o sponsor, que é aquele órgão responsável por nós, que controla e cuida de todo o nosso programa, ele recomenda 2 semanas antes, porque na imigração, o oficial da imigração possa achar estranho você estar indo tão antes assim. Não conheço ninguém que foi tão antes assim. Se tiver alguém que foi isso, me conta, porque eu vou adorar saber como foi essa experiência. Eu já fui 2 semanas antes e deu tudo certo. Você pode dizer que vai viajar e tal, tudo bem. Talvez 20 dias ali, mas assim, cuidado. Quinto mito é que se você for para a neve, você sempre vai passar muito frio no seu trabalho. Isso é um mito mesmo, isso não é verdade. Por quê? Uma coisa importante para quem quer ter a experiência de conhecer a neve, ver flocos de neve, aquela coisa mágica, linda e maravilhosa, mas não quer ter uma relação muito grande com o frio, não quer trabalhar do lado de fora, tem muito frio, sente muito frio. Existem outras funções que você pode trabalhar. A que fica do lado de fora é instrutor e é operador de lift, mas você pode trabalhar dentro do rentals, que é aquela parte de aluguel, equipamento, dentro do restaurante, como caixa, como support staff, que foi o que eu fiz na Califórnia. O nome da minha vaga era equipe de suporte, da escola de esqui infantil. Então tem outras opções de emprego, em que você vai estar num lugar que tá inverno, que tá neve e tal, que é uma estação de esqui, por exemplo, mas você vai trabalhar dentro de um lugar quentinho. O problema grande do frio é quando você vai ficar muito tempo parado nele, esperando alguma coisa, ou trabalhando o dia inteiro no frio. Nesses momentos que é mais delicado conviver com frio, mas em pequenos trajetos é muito mais fácil. Fica aí essa dica pra você que quer conhecer a neve, mas não quer passar muito frio. Você pode trabalhar dentro de um resort, de um hotel, da estação de esqui, de um restaurante. O sexto mito é que você vai recuperar 100% do seu investimento. Eu diria que isso é verdade, mas eu vou dizer logo real que vai depender de você. Por quê? Pra você conseguir recuperar 100% do seu investimento, você vai depender de 2 coisas. A primeira coisa é você tomar cuidado com o lugar que você vai trabalhar. É você prestar atenção nisso quando você for escolher o seu empregador. O que é importante vocês prestarem atenção? Na relação entre o custo de vida daquele lugar, o preço de housing, de alimentação e tal, em relação a quanto eles pagam e o quanto você vai trabalhar por semana. Primeiro, se é um lugar que corre o risco de ficar sem neve, sem cliente, corre o risco de você não ter dias de trabalho e você não poder trabalhar por causa de neve ou por causa do lugar fechar ou não ter cliente por algum motivo, porque isso pode prejudicar você financeiramente nesses dias em que você não vai ter escolha de poder trabalhar ou não. E alinhado com isso, saber se esse lugar oferece hora extra, quantas horas extras, pra quem, se é uma coisa comum, se você vai conseguir sempre ou se é difícil. E se ele não oferece hora extra e você quer juntar muita grana, se é um local com disponibilidade de segundo emprego. Alguns lugares são muito isolados e não dá pra conseguir um segundo emprego. Alguns lugares você consegue um segundo emprego no mesmo emprego, tipo num outro departamento. Então é legal saber se tem essa possibilidade de conseguir um segundo emprego no mesmo empregador, que eu acho mais interessante. Se não tem como arranjar um segundo emprego dentro do mesmo empregador, você procurar um segundo emprego nos arredores. Então saber se é um lugar que tem opções, se tem transporte fácil, se dá pra ir andando, se precisa pegar ônibus, se é fácil de encontrar e se tem uma boa logística pra poder ter um segundo emprego naquele lugar. Analisar os relatos para ver se é um lugar que tem possibilidade de fazer bastante dinheiro. Com os relatos, você vai conseguir ter uma noção das pessoas vão falar, elas viram outras pessoas, se elas mesmas conseguiram recuperar o investimento e juntar uma grana boa. Então, por isso que é importante você prestar atenção antes de você escolher um lugar para trabalhar nessa questão de dar para ganhar o dinheiro ou não. A segunda coisa é, mesmo que esse lugar seja um lugar com infinitas horas extras, que dê pra ganhar super bem e você não saber organizar o seu dinheiro, não vai adiantar nada, você não vai conseguir juntar, você não vai conseguir recuperar, porque você não vai conseguir guardar o seu dinheiro. Então comece desde já a ser uma pessoa mais organizada financeiramente. Você pode sim recuperar o seu investimento desde que você preste atenção nesses fatores.
E o último mito é que você vai com certeza melhorar muito seu inglês mesmo sem curso. Isso é uma questão que também vai depender de você, porque você vai ter que se dedicar. Como não tem curso, você vai ter que se esforçar para estar sempre conversando com as pessoas, trocar ideia, encontrar formas de praticar durante os seus dias de trabalho, com as pessoas que você convive, se esforçar para melhorar. E também de você prestar atenção na sua vaga. Se é uma vaga que você vai ficar só envolvido com pessoas latinas, se você vai ficar sozinho limpando o quarto, por exemplo, no caso de housekeeper, costuma ser um emprego meio solitário ou que envolve latinos. Nem sempre, mas em muitos casos é. E aí se você pega essa vaga, você fica o dia inteiro praticamente sem praticar inglês. É uma coisa que você precisa prestar atenção. Vai depender de você se esforçar e de você escolher uma vaga em que tenha a oportunidade de você praticar mais o seu inglês durante o seu intercâmbio. Caso de você pegar uma vaga que pratica pouco inglês durante o dia, você vai ter que se esforçar mais ainda nos momentos em que você tiver oportunidade. Esses foram os 7 mitos desse vídeo. Se vocês tiverem mais que vocês gostariam que eu comentasse, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer uma parte 2 desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para quando tiver vídeo novo vocês receberem a notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.